Oi, pessoal. Oi, querida. Oi, Ana! Tudo Tudo bem? bem? Ai, que bom ter você aqui. Também fiquei feliz com o convite. Foi o primeiro convite, né, desse ano. Primeira live de 2021. Isso, primeira de muitas, porque para você não faltam convites. Oi, Marina. Oi, Lu. É tanta gente querida, Alita, viu? Massafera, Marininha. Viu? Uhul! Esse pessoal não deixa a Delícia. gente no vácuo. Eles, ó, Não deixa. comparecem, nos ajudam, nos apoiam. A gente fica super, super feliz. A Denise estava falando. Josi, Ô, Betânia. Euroconhecimento é a Clausimara que estudou comigo. Oi. Ó, que legal. Então ela vai vir conversar com a gente. Ó, a Denise estava falando dos meus companheiros de live. Os meus companheiros de live, ó. Emília, Ah. ó quem tá aqui. Chapeuzinho Vermelho. E tem também o Pinóquio, mas o Pinóquio deu uma sumida. Foi dar umas bandas por aí. Os meus companheiros de live não tá dando para assistir, mas assim, tem uma coleção de canecas e lápis. Aliás, a coleção de lápis inspirada na Marina Lopes, Aham, os lápis das viagens, os que meus demais. bichinhos lá em cima. Ah, então Agora lá. os livros estão por aqui, dos dois lados. Ah, então tá bom. Querida, então vamos lá, que hoje o assunto é importante. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carlota e eu sou educadora, psicóloga, trabalho numa rede de escolas, sou gestora hoje. E aqui na mentoria é o meu espaço de autoria, é o espaço onde eu convido as pessoas, aonde a gente bate papo, aonde eu posso também, de certa forma, contribuir nesse processo de desenvolvimento profissional dos educadores, também dos pais, porque o tema, sempre os temas de educação, não interessam apenas para os educadores, né? Tem os que eu digo simpatizantes, aquelas pessoas que são apaixonadas pela educação e que podem aqui estar com a gente discutindo. Né? Então, para essa semana, toda semana eu tenho um convidado diferente, toda quarta-feira, e vocês têm me ajudado muito, porque vocês têm sugerido pessoas, as pessoas têm participado, e hoje tem a Betânia, queridíssima da Dica da Pedagoga, arroba Dica da Pedagoga. Então, quem não segue, começa a seguir. E a Betânia vai se apresentar, né? Ah, então. Parece que quando a gente tá assim, tá conversando só nós duas, né? E parece que você já me conhece tanto. Mas Exato. claro, tem muita gente que entra, né, pela primeira vez. Uhum. Então eu vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou professora desde que eu comecei a trabalhar, há bastante tempo. Eu sou atualmente professora no curso de pedagogia na Faculdade Unis, lá em São Lourenço. Sou coordenadora, orientadora educacional e pedagógica no Colégio Franciscano Santo Inácio, em Baipendi, onde eu fui professora há bastante tempo, onde eu fui uma criança estudante, onde eu fui uma estudante do curso de magistério e estou lá, ó, um tempão, apaixonada por essa escola. É isso aí. E apaixonada pela educação, né, Betânia? Coloquei lá no post, porque você está sempre antenada, sempre conectada em tudo, então é uma delícia conversar com você, porque a nossa conversa flui e a gente fala de mil assuntos. Tanto que uma das Sempre nossas tem. dificuldades foi: vamos falar do quê? Porque queremos falar de tudo. De E aí, tudo. de tudo que envolve educação. E aí ficamos pensando exatamente nesse assunto, né, que é o ensino remoto, que ainda é uma realidade que, por enquanto, está muito presente nas escolas e a gente não sabe até quando, né? E como que isso, como que as famílias, como que a escola está lidando com toda essa questão. Então, hoje a gente pensou em falar um pouco, né, e você trazer a sua experiência de orientadora e também de pessoa que escuta as famílias, escuta os professores,
para a gente pensar quais são esses desafios, o que a gente, para onde, porque é um assunto que tem muitos lados, né? É um assunto que a gente precisa se colocar em diferentes pontos de vista, né? Não está acontecendo só comigo, ou comigo afetou de uma forma, com uma outra família foi de outra forma, com uma empresa foi de outra forma, mas no final das contas todos fomos afetados de alguma maneira, né? E aquela história que algumas pessoas às vezes dizem por aí, ai, ano perdido, ai, a pandemia, o atraso. Eu penso que se a gente ficar com essa marcação de fala, a gente atrasa mais ainda, porque a gente precisa ir para frente, a gente precisa evoluir. Olha nós duas aqui, né? Poderíamos estar vendo uma novela, poderíamos estar fazendo uma outra ação, não, mas estamos refletindo sobre a educação. E a gente precisa se mover, né? Então, a questão do ensino remoto... Vamos partir já desse pressuposto, né? Porque nisso a gente concorda plenamente. Não existe ano perdido, né? Até porque a vida, ela anda para frente, né? O aluno pode ter... A gente pode parar e até falar, bom, naquele determinado conteúdo ou em relação àquela determinada habilidade, nós não conseguimos atingir aquilo que nós planejávamos. Mas, com certeza, as crianças desenvolveram outras habilidades e aprenderam outras coisas, né? Então, e eu concordo com você, a palavra tem poder. Então, não vamos ficar... Né? As pessoas não podem permitir que fiquem repetindo coisas que depreciem a educação, que desvalorize o trabalho dos professores, porque aqui, no nosso espaço, a gente não vai permitir, né? De jeito nenhum. E até porque já foi comprovado que um influencer não é só uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores. Todos nós influenciamos todas as pessoas que convivemos, de uma maneira ou de outra. Agora, com a internet, de uma coisa mais intensa. Mas, assim, uma família pode influenciar a outra positivamente. Um professor, né, que às vezes vê o outro desanimado, pode influenciar positivamente, dizer, dá certo, você vai conseguir. Você tem que tentar, porque eu falo, Ana, assim, muito com o meu grupo, que todo conhecimento leva tempo, né? E quando a gente vai reorganizar aquilo na nossa vida, nossa, eu estava funcionando tão bem, aí veio a pandemia e me atrapalhou. Eu tenho que me colocar à disposição daquele novo conhecimento se eu quiser de fato aprender. Então eu tenho assim, entrar de corpo e alma. Se eu falar assim, não funciona, não dá certo, mas eu tentei mais de uma vez, mas eu pedi ajuda, eu busquei alguém que pudesse me socorrer e não apenas já assim desclassificar uma situação, né? Principalmente a gente que é professor. Olha a Carla falando do empoderamento pedagógico, é justamente isso. É um dar força para o outro. A gente precisa disso. Já me inspirando na mentoria para educadores, que eu estava ligada lá em janeiro. E aí, o meu marido também ligado em janeiro, ele falou, compra para mim o livro que a Ana Carlota indicou. E nós lemos esse livro agora em janeiro, sabe? É hora de mudarmos a via, as lições do coronavírus. É uma leitura rápida, o Edgar Morin é uma pessoa, né, um velhinho fofo, né? Meu Deus, você viu a idade dele? Velhinho, que 99? 99 anos e lançando o livro. Lançando o livro na pandemia. Uma graça, francês, né? E trouxe uma contextualização que deixou a gente assim, com uma leitura super tranquila, mas assim, gente, o mundo inteiro passando a mesma coisa. Ele contando aqui os casos da França, as situações vividas, a gente tem que ter essa clareza mesmo de que a gente tem que ter mais força para a gente não sofrer, como diz no livro, um retrocesso intelectual. Isso. A gente precisa seguir para frente mesmo. Isso, eu acho, Betânia, que essa pandemia ela vem também com uma grande oportunidade, né, de trazermos à tona discussões, reflexões. Não dava mais para tampar o sol com a peneira.
né? Não. Tanta desigualdade na educação. Então, e assim, quem são os profissionais da educação? Somos nós, educadores. Então, nós que podemos e temos conhecimento e temos vivência para falar sobre ela, né? Então, vamos nos apoderar desse espaço, rever o que tem que ser revisto, porque foi uma grande oportunidade, né? E avançar. Não dá para ficar parado. Perfeito. E agora eu vou fazer mais uma citação que ainda está reverberando aqui. Eu assisti ontem uma live muito bacana da editora Positivo, que é assim, eles sempre cuidaram muito de colocar só pessoas muito boas para falar com a gente, sempre cuidando muito das escolas. E a live de ontem foi com César Nunes, que a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente em Curitiba, né, Ana, naquele congresso. Que pessoa sabida, maravilhosa. Ele disse essa frase na live de ontem. Se a família é a primeira escola, a escola vai ser a primeira família. Olha que lindo. Poxa, que legal, mas isso tem a ver com a concepção que as pessoas têm. Né, do trabalho da escola, no que eu acredito, no que a própria família pensa que nesse momento é essencial, né? Exato. Os filhos, como diz a nossa querida irmã Clarice, são o que a gente tem de mais precioso, né? Isso. Então, quando acontece, né, de revirar todo o planeta e a gente não ter as crianças na escola, o que eu vou fazer com o que eu tenho de mais precioso, né? Eu mantive meu filho na escola, eu apoio todo esse contexto pedagógico, a importância de manter a conexão afetiva, como a gente viu também que na pandemia, quem manteve conexão cresceu, quem manteve conexão, como a Sônia está colocando aqui, que bacana, lá, ó. Se tem algo que me dá faniquita, eu vi que o professor não está trabalhando ou produzindo durante a pandemia. Talvez eu tenha sido mais visceralmente professora nestes meses e tenha feito mais conexões ainda com os alunos e com a escola de uma forma impressionante. A gente se aproximou mais. Antes a gente ia uma vez por ano a São Paulo fazer reunião com você. A gente te viu praticamente semana a semana. Né? E assim, como a gente cresceu com esses encontros, né? É visível, a gente sente muito. Então, essas conexões para as crianças também, né? Que as escolas que conseguiram continuar proporcionando isso, foi uma grande lição que a pandemia trouxe, foi um grande ganho. Exato. Né? E outra... Nós conversamos também na live da semana passada com a Carla, isso também, né, Betânia? Você também estava acompanhando o quanto ficou visível essa diferença, né? Porque ela, como uma professora que trabalha tanto na rede municipal quanto num colégio particular, né? Quando a gente verifica essa falta também de infraestrutura, né? E isso deixa a gente indignada, né? Eu tenho uma colega que é diretora de uma escola municipal aqui em São Paulo. Ela falou assim: como que eu posso permitir o retorno às aulas se a equipe de limpeza, o contrato com a equipe de limpeza não foi renovado? Aí você fala: meu Deus, o básico do básico, né? Que então, praticamente na escola é a linha de frente agora, né? O pessoal da limpeza. Entendeu? Eles ganharam outro papel na escola, diferente, né? Exatamente. Mudou o esquema deles também. Exatamente. Então, o que você está trazendo é fundamental, né? Essa parceria também com as famílias, né? Qual é o papel, né? No caso de uma escola particular, o pai escolhe aquela escola, né? Escolhe, então confia, né? Porque educação a gente também tem um problema, né? Todo mundo acha só porque já estudou, vai palpitar sobre pedagogia, né? E a gente tem que ir com calma, porque não é assim, a coisa não é tão simples assim, pelo contrário, é bastante exigente, né? Até porque a gente falou, tem muitos lados, né?
Tem muitos dados e não tem fórmulas, como as exatas. Né? A gente tem uma forma de atender para cada criança, para cada família, para cada ano, para cada turma. E esse atendimento, ele muda à medida que as coisas vão mudando. A gente tem que acompanhar isso historicamente, a gente precisa acompanhar emocionalmente, né? Graças a Deus a gente tem uma escola que tem uma equipe de pastoral que cuida de nós também, porque se estamos falando de instituição de educação, em primeiro lugar, a gente precisa cuidar das pessoas que vão ser modelos para as crianças. Não adianta eu infringir a lei e abrir a escola para atender um pedido, sendo que eu não vou estar sendo uma pessoa correta. E eu estou falando de educação, eu preciso seguir uma lei, eu preciso ter um comportamento ético, eu preciso ter um comportamento respeitoso. Por isso que também a escola, né? Os nossos 3 pilares de hoje, escola, família e ensino remoto, a gente precisa fazer a conexão para que tenha diálogo permanente, para que tenha espaço sempre de fala. Agora ainda está mais fácil falar ainda, porque vamos dizer que há 2 anos atrás não era permitido utilizar o WhatsApp. E hoje o WhatsApp é um dos principais meios de comunicação, ou o Telegram, mas assim, a gente tem contato direto com as pessoas. Olha eu fazendo mais uma conexão, meu cérebro está parecendo um liquidificador hoje. Eu assisti um programa na CNN Tonight, eu adoro assistir, que é o Karnal, a Mari Palma e a Gabriela Priori. E eu gosto de assistir os antigos, e ele não é tão antigo, mas eles falando sobre etiqueta e os relacionamentos de hoje, né? Como que a gente precisa também cuidar, o que mudou com a pandemia. Eles apresentaram um livro super interessante da Thaís Herédia, jornalista. Já estou querendo esse livro. Olha, a Elaine lá do Paraná nos ouvindo. Cassiana. De vez em quando eu paro aqui para olhar. A tia Carla, maravilhosa. Tia Thalita, olha que coisa boa. A gente fica muito contente. Então, Ana, e uma outra questão também é o cuidado com a equipe. Cuidado com os professores. A formação continuada, cada vez mais sendo valorizada, né? A gente não aprende só quando faz a faculdade, pronto, acabou, se pegou o diploma. Imagina bem agora, né? Tivemos que inventar. Tivemos. Então, assim, o apoio para os profissionais, tanto da própria escola, né, quanto das famílias. Olha, eu também não sei o que fazer. O que você pensou? Você pode me ajudar? Essa humildade precisa acontecer, ninguém sabe tudo. Traz a sua sugestão, eu ouço a outra sugestão, vejo que é viável dentro das possibilidades. Por exemplo, o ensino remoto. Não tenho acesso ao computador, não consigo assistir. O que pode ser proporcionado para uma criança que não consegue esse acesso? Pensando agora em outras escolas, porque graças a Deus, dentro da nossa escola, as crianças são muito bem amparadas pelas famílias, elas conseguem proporcionar isso para os filhos. Né? Eu falo até para as crianças que eles precisam agradecer, que é realmente um privilégio, uma porcentagem muito pequena da população que tem esse acesso. Né? Então é uma coisa assim que a gente vibra de ter conseguido acompanhar e torce também para que esse ensino remoto seja breve agora em 2020. Nós realmente estamos com a escola já praticamente pronta, os funcionários voltando aos poucos, né? A gente teve muita gente suspensa, que foi um impacto da crise, mas a gente pretende partir para o ensino híbrido, como orienta o protocolo, né? Isso. E dali torcer positivamente, pensar numa vibe bem positiva de que logo tudo isso vai passar. Isso, e que a vacina está chegando, né? E de certa forma, em breve chega também para nós, educadores, porque também somos de linha de frente, vamos dizer assim, né?
Estamos ali nesse contato diário. E, Betânia, conta pra gente um pouco, assim, do que você tem ouvido, ou do que você tem compartilhado com seus colegas, né? Quais são os maiores, ou quais são alguns dos desafios que você entende que as famílias estão enfrentando ou enfrentam em relação ao ensino remoto? Eu penso que o esforço das famílias em acompanhar é gigantesco, porque realmente foi aquela mexida na rotina, né? O que antes eu podia fazer no período da manhã, não faço mais, porque acumula coisas que eu estaria fazendo à tarde ou o trabalho, em função de ter que acompanhar a criança naquele momento, o estudante naquele momento. Eu acho que isso é uma das coisas que mais tem acontecido, né? O impacto na rotina das famílias, a necessidade de ter uma ajuda, alguém que possa acompanhar essa criança com uma... Nem sempre, por exemplo, casos de avós que acompanham e dizem, eu não sei explicar, isso faz tempo que eu aprendi, então eu não vou conseguir. E aí gera uma preocupação mesmo, isso é comum acontecer. Mas Sim. também a gente tem percebido que, encantadoramente, até as crianças menores, as que participaram em 2020 do ensino remoto, elas ajudam até os professores. Tia, é só você clicar aí que dá certo, no Ai, que meio da demais. aula. Ou então fala assim, não, mãe, eu já sei como que é. A professora disse que eu tenho que fazer isso. Então, a gente tem que acreditar que as crianças dão conta. A gente precisa colocar isso, porque se a gente ficar só carregando a culpa, não dei conta, nossa, não estou conseguindo, parece que aquilo cresce, né? E a gente não pode deixar aquilo crescer. Eu tenho que deixar crescer o que eu tenho de melhor. E eu acho assim, a gente até fazer uma comparação que eu vi no perfil das queridas Thaís e do SOS Educação. Sei. Elas são muito legais para trabalhar questões das famílias. E elas falaram A assim gente que recomenda aí que o pessoal também acompanhe o SOS Educação pelo Instagram, né? Porque elas são muito legais. É mãe e filha. muito. E vieram aqui no Santo Inácio 2 vezes, então assim, a gente tem muito carinho por elas. E elas colocaram uma coisa assim, que agora a gente tem que ser o maestro, né? Pensando na família. Eu vou ser o maestro aqui dessa casa. Eu preciso saber direcionar minha batuta. Para lá, para Sim, cá, para onde que eu vou. Então, se é hora de estudar, é hora de estudar. Eu não posso ter uma televisão ligada lá atrás. sim. E eu preciso delimitar esses espaços, porque a casa realmente se transformou num espaço de escola. Então, aquele espaço, a criança precisa entender que é hora de focar naquela atividade. Depois ela tem outra atividade, que é o lazer, depois ela tem outra brincadeira, ela tem... Mas aquele momento precisa. Então, assim, o maestro dá o tom de voz, dá o tom da música ali, pega a sua batuta e vai direcionando. Então, as pessoas precisam ser adultas nesse momento e não Isso. só colocar suas angústias em cima da criança, ou a sua culpa, deixar que isso escorra e a criança não acredite na escola ou também não confie na escola. A criança, Betânia, ela continua criança, né? Com todas as suas características. Só que nesse momento ela não está na escola, num convívio que é organizado em função do desenvolvimento dela. Por isso é tão importante que a família crie essa organização, né? Ó, a Vanessa está dando um depoimento aqui. Vanessa foi minha aluna. Uma super educadora também, ó. Meu filho de 9 anos ensinou o meu marido como usar a plataforma quando o pai teve que dar aula. Foi bonito. Não, foi demais, né? É Demais! fantástico. Precisa acreditar na potência deles. Eles podem, né? E a Sim. gente também pode. A La Grazi também trabalha aqui em Bependi, professora. Quando a família ajuda, os resultados são maravilhosos, né? Então a gente tem que colocar mesmo assim, o que vai ser prioridade agora? Né? Isso. Prioridade agora é uma viagem? Não é uma viagem, não é o momento.
Prioridade agora é talvez um projeto pessoal. Não, prioridade agora é a criança que está precisando da gente. Né? Depois a gente se reúne, nós adultos, nos nossos grupos sociais, virtualmente, com os amigos, e a gente fala, estou desesperada, estou com medo, estou confusa, ou a gente busca ajuda, mas com a criança não, despejar neles não. Neles a gente precisa passar uma energia positiva. Isso. E aí, Bê, eu queria trazer aproveitar que você falou isso para os pais que estão nos ouvindo, que é assim, como estamos todos em casa 24 horas, alguns pais estão conseguindo sair para trabalhar, mas a criança está ali naquela convivência de 24 horas, nós temos que pensar nesse cuidado, não só em relação ao estudo, mas em relação a tudo da criança. Né? Então, assim, os pais precisam de privacidade. Sim. Nem tudo vai ser dito na frente desse filho, dessa filha. Nem tudo vai ser discutido. Porque ele não tem maturidade, não tem desenvolvimento cognitivo, dependendo da idade, para entender o que está sendo discutido ali, né? Então, acho que isso é um cuidado muito importante. E justamente nesse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo de incerteza, eu falei para as professoras, não adianta a gente me pedir coisas que vão acontecer em outubro. Eu não posso mandar para vocês mais. Eu não posso ter essa previsão mais. Sabemos, né? Com tanta incerteza, assim, o que deixa a criança segura? É o adulto que está ali à disposição para ajudar, com calma, com paciência, né? É o adulto à disposição de verdade. A gente precisa mostrar para a criança isso, porque eles estão ao mesmo tempo se desenvolvendo em todos os aspectos. Em momento algum parou. A escola parou, eu parei de desenvolvimento. Eles estão desenvolvendo fisicamente, emocionalmente, socialmente também, né? O distanciamento é físico. Isso. Ele não é distanciamento social, é físico, adoro, né? É isso, adoro! Então, assim, quando eu permito que o meu filho entre no momento online, não é uma bobeira, não é, isso depois é rico, é troca. Eu tô vendo o coleguinha traz o cachorro para mostrar, a professora traz uma história, alguém pergunta uma novidade, olha meu dente que caiu, coisas que acontecem comigo. Eu partilho a minha vida, né? E que eu ouço a partilha de alguém também que está vivendo coisas diferentes da minha. Para a infância, isso é essencial, né? Por isso que a gente também valoriza e sabe que as interações e as brincadeiras, elas estão do topo da educação infantil, elas são essenciais. Então, a nossa luta para que haja a participação, para que aconteça de fato, né? Aos poucos tudo isso vai passar e a gente vai olhar para trás e pensar assim, graças à nossa parceria, a gente tem boas memórias de uma pandemia que não trouxe boas memórias para muitas famílias. Né? A gente vai conseguir ter construído uma história com essas crianças tão pequenas. Exato. Né? Eu acho que... eu acredito, Betânia, que você também, e as professoras e quem está nos ouvindo, e assim, quem tem um trabalho hoje na orientação, que acaba sendo a linha de frente do contato com as famílias, né? A gente tem feito um trabalho também de muito acolhimento com as famílias, porque às vezes o pai ou a mãe te procura e diz assim, eu quero marcar uma reunião com você, hoje é virtual, vamos marcar. Não, porque tem alguma coisa acontecendo na aula remota, que eu não estou concordando, aí o que a gente faz? Não, então marca uma conversa, vamos conversar. Quando a pessoa começa a falar, ela fala, e no meio da conversa você começa a perceber assim, bom, não é problema com a aula remota, né? É um pedido de ajuda, porque às vezes essa pessoa às vezes está esgotada, ela está sem apoio, cansada, não consegue
vê uma... Não está conseguindo ver isso, o que está acontecendo como uma esperança, não é verdade? E aí, de repente, você vai conversando e tal, e no final da conversa, você fala, mas qual era o problema da aula remota? Nenhum, né? E o bacana o que acontece é assim, a gente ser mais escutatória, como diz o Rubem Alves, né? A gente ter os ouvidos disponíveis, resposta imediata, sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Mas o fato de ouvir e de permitir que a pessoa também coloque, né, um diálogo aberto, como eu disse, o próprio ouvir em voz alta que a pessoa está ali falando, ela vai percebendo que não é bem aquilo. E falar em voz alta, a gente se escuta. Quando tem alguém ouvindo, a gente também está se ouvindo. Né? Algo que por enquanto estava só trancado na nossa cabeça. E eu acho que a orientação educacional ajuda muito nesse sentido, porque eu sempre falei isso aqui na escola e eu vou continuar sempre falando. A prioridade é a criança. Então, se precisar falar alguma coisa que seja difícil, ou que seja uma coisa que não é tão legal de falar com o pai ou com a professora, a gente precisa ter uma relação transparente. Aconteceu isso, você não acertou, então a gente vai tentar de outra forma. Porque a prioridade é a criança. E nós somos os adultos da relação e a gente precisa saber rever posturas, saber ouvir a família quando é necessário, ouvir o professor também, né? E ficar nesse diálogo constante, né? Exatamente. E estamos todos no mesmo barco, né? Ó, tem alguns comentários aqui, deixa eu ler alguns. A Dani tá aí, Dani Rocha tá aí, coaching. A irmã Clarice! Irmã Clarice, nossa querida! Amor da nossa vida. Olha, a Sônia colocou, as crianças são projetos que não podem ser adiados ou relegados a um segundo momento. Os filhos são prioridades, especialmente na fase escolar. É isso mesmo. A Vanessa, eu amo passar esse período, amei passar esse período de aula online junto com meu filho. Comemoramos aniversário das crianças, das mães, cada criança mostrava um pouco do quarto, dos brinquedos. Legal, né? Olha que bacana. Hoje coisa uma que mãe... não poderia, que não era compartilhado antes, né? Que é uma super oportunidade. A gente está acessando o ambiente da casa, né? A gente enxerga lá no fundo, né? E eu achei muito engraçadinho uma criança que eu encontrei hoje. Eu falei assim, olha, eu entrei na sua sala online e não te vi. Você estava com a câmera fechada. Aí ele falou assim para mim, sabe o que é? É que eu estava comendo, eu lanchei na hora errada. Eu falei, as crianças têm uma sinceridade com a gente, né? E também estão tentando ajustar, porque esse ano a gente fez um período um pouco maior, mas com intervalos, com espaços para que eles possam... A gente sabe que não dá certo ficar um tempão no computador. Não faz parte da nossa proposta, né, o Cefran? De jeito nenhum. E mas nem a gente saudável, né? E nem é saudável. Mas a gente sabe que o professor estar disponível mais tempo tem sido um efeito positivo, porque eu posso falar com o meu professor, tirar dúvida com ele, já fazer atividade com ele, e isso tem sido muito bom, né? E, igual essa mamãe que soube aproveitar esse momento, a gente acaba tirando o melhor disso tudo que a gente está vivendo, né? É como a gente pensa assim, vamos oferecer o melhor que a gente tem agora, o melhor que a gente pode oferecer agora, né? Se pudesse, abriríamos a escola amanhã. A gente amanhece, chega na escola e fala assim, já saiu dessa fase vermelha, dessa bendita fase vermelha? Então, assim, a gente está doido para ter as crianças na escola de novo, mas enquanto não pode, família, escola, no ensino remoto com qualidade. Um ensino remoto de verdade, né? Bem pensado. Na live de ontem, Ana... De mãos dadas, né? De mãos dadas. Mãos dadas. Na live de ontem também foi colocado assim,
como que a gente precisa dar importância para os processos de aprender. E eu tenho percebido essas transformações como professora no curso de pedagogia, como que está mudando o jeito de aprender. Quando a gente olha adulto, né, a gente vê com mais força isso, porque a criança, ela está nos superando, né? A criança, ela cada vez mais. Agora o adulto, né? Se nós fizermos faculdade 5 dias por semana, de 7 às 11 da noite, sentados ouvindo o professor sem celular na mão, a geração de hoje não é que não tem essa capacidade, mas a sociedade que ela vive hoje não permite que ela faça isso, porque ela, né, são outras formas de aprender. E o ensino remoto tem muita coisa que vai ser válida e vai ficar. E vai ficar para sempre. Tem muita coisa bacana, né? Sim. Pensa se vai ser interessante você tirar todo mundo de casa para fazer uma reunião de 30 minutos. Fazer as pessoas se deslocarem, às vezes até para dar avisos, coisas de ordem prática da escola. Não. Não é Vai necessário, mudar. né? Não é necessário. E a gente aprendeu isso no susto. Pá! Isso, exato. Porque eu acho que aí exigiu, né? Exigiu uma mudança, exigiu um aprimoramento. Você sabe que nesse período de pandemia, eu também fiz um curso na Universidade Estadual da Bahia. Quando que eu ia para curso na Universidade Estadual da Bahia? Porque a pandemia eu posso, é um curso remoto, né? E é um curso sobre pandemias ao longo da história. E aí ficou muito claro nesse curso que tudo o que os avanços que a própria humanidade tem quando você tem ou uma guerra, ou uma revolução, ou uma pandemia. Porque é algo que é mais forte do que o dia a dia dos seres humanos, né? E as pessoas vão ter que se reinventar. Então, o que nós conseguimos avançar, o que nós reinventamos, o que foi bom, isso tem que manter. Não temos que abrir mão, né? Com certeza. E agora vem mais uma etapa de aprendizados com o ensino híbrido, né? A gente vai não ser pegos no susto mais, porque muito nos foi oferecido em 2020 em termos de formação, de reflexão a respeito de ensino híbrido, e continuamos a receber isso, mas na prática, né, na hora que as crianças pisarem na escola, como outro dia aconteceu uma coisa bem fofa na escola, que nos chamou a atenção e pensamos assim, isso vai acontecer com frequência. Uma criança foi até a escola para fazer matrícula, para conhecer o pátio, estava junto com a mãe e viu uma gangorra, foi sentar na gangorra, a professora estava próxima, pegou a máscara, já pode tirar, né? Bem pequenininho. Então vai ser assim, a gente vai ter que aprender, né? Como vamos lidar com tudo isso. Exatamente, né? Mas eu acho que, de acordo com o que a gente vem discutindo, que esse é o nosso propósito, né? Se a família e a escola estiverem juntas, se numa relação de abertura, de respeito, de transparência, né? Porque para essa criança, tanto a família quanto a escola são fundamentais. Então, se houver um diálogo sincero, honesto, tudo vai funcionar. Mesmo que não dê certo, mesmo que tenha um erro. No fundo, esse erro é uma tentativa de acerto, é aprendizagem, né? O que não podem essas pessoas, esses dois pilares, estarem em lados opostos. Sim, e da mesma maneira que o diálogo da família com a escola precisa partir da família, porque as coisas estão acontecendo lá, também precisa partir dos professores que, se precisarem de ajuda, se não estão conseguindo, né? Porque eles têm que fazer o melhor trabalho, mas eles também precisam
ter essa estrutura de trabalho, ter esse suporte, eles precisam procurar coordenação. Precisam ter esse apoio da coordenação. Então, vamos resolver juntos. O que você pensou? Eu pensei dessa forma. Vamos tentar. Porque é mesmo desafiante. Cada dia é um novo dia, né? Nunca é um dia igual ao outro. Você acha que aprendeu, ou seja, agora eu já sei como que mexe nesse aplicativo. O aplicativo atualiza, vem com um botãozinho novo, pronto. Até descobrir. Sim, ou tô lá na minha aula online, toda animada, preparei tudo, cai a luz na minha casa. E aí? Meu Deus! Imagina, né? Se eu sou mãe, eu posso ficar do outro lado pensando, ué, né? Como assim? Não deu certo. Ou eu posso pensar, meu Deus, imagina o desespero dessa professora que se preparou, que tá aqui de corpo e alma e acaba a luz, né? Porque você não tem controle, né? Outro dia eu vi uma professora assistindo uma live e acabou a luz na casa dela, ela acendeu uma vela, live no 4G, luz de vela. Estava até bonito. Professor dá sempre um jeito, né? Ó, a sua diretora tá elogiando aqui as coordenadoras. Nossas coordenadoras são excelentes. Ai, Clarice. A Bel tá Obrigada. colocando. Hoje mesmo mandei mensagem para a Betânia pedindo uma luz sobre algumas dúvidas minhas sobre algumas turmas. Olha lá, ficou te pedindo a sua professora. Ó, a Bel, quem não segue a Bel, por favor, hein, pessoal? Ela tem um blog de leitura no YouTube. Demais, demais. Tem live dela lá no IGTV da mentoria. Que arrasa com a gente. A Eliane colocou assim, passa até o carro do ovo na rua. Muito bom. É isso mesmo, Elaine. Aí é o cachorro que late, né? É demais isso. Um dia desses eu vou pedir, quem quiser também pode assistir no IGTV a live que eu fiz com o Michael sobre filosofia. E aí ele estava na varanda e estávamos conversando. De repente, a filha dele aparece na varanda, ela é pequena, ela aparece no vidro, assim. Não, eu falei, meu Deus, o que é isso? Coisa mais maravilhosa, né? E ainda a gente, professora, que tá doida para pegar uma criança para ver, né? Ai, ai. Olha Muito lá, bom. a Carminha está falando dos aplicativos que você está sempre oferecendo. Betânia, nós vamos ter que fazer um dia uma fala só sobre aplicativos. Adoro! Hoje, no meio de uma aula, meu notebook desligou. Eu corri para dar aula pelo celular e quando tentava ligar, de novo o computador. É assim, essa loucura. A Sônia, no ano passado fomos jogados ao mar e talvez sem muito estilo. Mantivemos a nós e aos alunos sem submergir e cantando nossa sobrevivência educacional. Neste ano precisamos ter estilo. Ai, Sônia, que lindo! Além de professora, você também é poetisa? Olha, ela escreve lindo. Eu tô assim, apegada nos cartõezinhos que eu ganhei de final de ano, Natal, casamento. Agora o da Sônia tá bem aqui, eu leio e falo assim, gente, olha que lindo que ela escreveu. Olha o que ela escreveu. Olha aqui de novo. Precisamos ter estilo e nados variados. A piscina é longa, não é curta. Sendo assim, precisamos de qualidade e não de velocidade. Perfeito. Ai, Sônia, que lindo. Ô, Bel, acho que a tua mãe tem que escrever um livro. Tem mesmo, mas também leitora de carteirinha como a filha, né? Então, que maravilha. Falando em velocidade, eu comecei a ler um livro que eu ganhei da Tassiana, professora do Infantil 2, fala justamente disso, Sônia, para a gente ter essa calma. Para que velocidade? Para que adiantar? Tem que adiantar tudo e tem que... Para quê? O livro chama Pedagogia do Caracol, que foi a Diálogos Embalados que mandou em janeiro. Eu tô doida para ler até o final, mas assim, eu não preciso ler com pressa. Eu vou degustar esse livro, aproveitar o tempo. Depois, Betânia, tira uma foto dele e coloca nos stories.
Ele tá aqui do lado, peraí. Aí depois você põe não, ele nos tá no stories. quarto. Não, não tem problema, mas depois você põe nos stories e marca a gente também, para a gente Vou poder pôr compartilhar. ele tá na cabeceira da cama. Legal, legal. B, já estamos quase 50 minutos conversando, dá para acreditar? Hein? Não é possível. Não é possível. Não é possível isso. E eu tô marcando aqui porque, lógico, eu quero que fique salvo para a gente pôr logo no IGTV. Então, eu queria te perguntar, assim, do que a gente veio conversando, tem algo que você separou, anotou, que você gostaria de trazer de discussão? A gente ainda tem uns 5 minutos, dá para a gente conversar tranquilo. Olha, Ana, eu acho que um bate-papo que a gente teve, né? Uma coisa gostosa do momento atual. E nada melhor do que a gente falar sobre o que é a rotina nossa de escola, né? Porque muitos momentos eu fiz lives que eu precisei parar tudo, me dedicar àquela live com outro conteúdo que não era a temática do momento que eu estava vivendo, né? E é uma coisa que eu também estou repensando esse ano, né? 2021, eu quero que as coisas tenham atenção no momento e no tempo certo. Então, eu tenho aparecido menos aqui no Instagram, mas quando eu apareço, realmente são com coisas significativas. Já tem bastante gente contribuindo, né? Quando eu comecei o Instagram, tinha poucos professores, eu comecei faz tempo. Então, eu postava algumas ideias, eu tenho postado menos, eu tenho aparecido um pouco menos, até pela falta de tempo, porque o trabalho tem nos exigido muito, né? Por ser online, a gente fica muito tempo no celular, a gente fica muito tempo no computador, mas que a gente possa ter mais momentos assim para falar, né? Quando chegou o ensino remoto, a gente fala sobre ensino remoto, chegou o híbrido, vamos ajudar as famílias, vamos ajudar os professores. Se a gente tem essa capacidade, pode fazer isso com um bate-papo, com uma troca. Se a gente estiver ajudando uma pessoa hoje aqui, cumprimos a nossa missão, né? Exatamente. E eu acho que esse é o movimento mesmo. Pelo que eu tenho acompanhado e ouvido, né, os professores, as pessoas precisam trazer mais humanidade para essas relações. Então, é professor, os professores com os seus alunos, com as famílias com os filhos, as famílias com a escola, né? Os gestores com os seus liderados. Cada vez mais é humanidade. Estamos todos no mesmo barco. Todos vivendo a mesma situação. É a gente prestar atenção de fato nas relações. Então, se eu estou com você agora, Ana Carlota, eu estou com você. Eu não estou fazendo outra coisa, eu não estou digitando uma ata, eu não estou mexendo em outra coisa. Eu estou com você. Né? Quando eu estiver com meu filho em aula online, eu estou com ele, eu não estou mexendo também em outra coisa. As pessoas precisam dessa atenção. E mais do que nunca a gente está vendo que a vida é um fio. Né? A gente está percebendo que se a gente não prestar atenção, a criança já está com 20 anos e já foi embora para fazer outra coisa, a infância já fez assim, aquele colega de trabalho super sabido que você poderia ter tirado 1000 dicas, foi trabalhar em outro lugar, e assim as coisas vão acontecendo. Então, quem está perto, aproveita. Olha, Elaine, eu soube aproveitar bastante sua companhia presencial, viu, Elaine? Mas não me desgrudei virtualmente. É isso mesmo, a gente tem que estar conectada, né? Porque é um apoio um para o outro. E também a gente fez uma live aqui, a primeira do ano, quando a gente trouxe essa questão do cuidado, do autocuidado. Sim. Né? Olha só o que você também trouxe hoje, o bilhete, o cartãozinho que você recebeu da Sônia. O que a gente também está fazendo para quem está do nosso lado? Né? Será que a gente fica tão tomado nessas coisas que a gente tem para fazer no dia a dia e a gente esquece de dar uma palavra para o colega que precisa, mandar um alô, né? Então, acho que isso também é uma coisa que a gente precisa parar, porque nós estamos falando de relação. A gente tem que... De relação.
a gente tem que iluminar aquilo que importa. No nosso calendário da vida, ilumina, porque senão a gente deixa passar. O que é prioridade aquele dia? Então, que seja com um planner colado na geladeira, ou uma anotação lá para saber que a hora do estudo é a hora do estudo, a hora de cuidar das relações, né? A gente não pode falar, ai, mas eu tô sem tempo. A gente não está sem tempo, a gente só não fracionou o tempo da forma adequada. Né? São as escolhas que a gente faz. E organização, porque eu acho que não rigidez. Rigidez não, porque também rigidez gera ansiedade, e ansiedade demais gera conflito, e não dá certo. Mas inflexibilidade, né? Isso, inflexibilidade também não. Mas a organização te possibilita ter tempo para outras coisas, né? Então vamos usar isso. Pode usar o celular, ok, mas primeiro você tem essa atividade. Está aqui na nossa anotação da geladeira. Pronto. Combinado com a criança, não sai caro, né? E cuidado de quem cuida, porque a gente vem falando pra caramba. Cuida de você, os pais se cuidem uns dos outros, os colegas uns dos outros, para a gente poder ter uma sociedade saudável, né, gente? Exatamente. Para a gente não cometer o retrocesso. Exato. E gestores e orientadores que estão nos acompanhando aqui na mentoria, que existem vários que nos acompanham. Cuidem das equipes. Custa tão pouco. É uma mensagem que você organiza bonitinho e manda, né? É um agrado que você faz para a sua equipe. É tão pouco, mas é tão significativo e isso faz um bem. Né? Como é bom alguém ouvir dizer, nossa, você é uma professora maravilhosa, eu admiro o seu trabalho. Né? Como é que você responde o e-mail? Né? Quando às vezes, se a gente puder colocar lá no finalzinho, com admiração. Gostei. Pequena, né? Mas que faz uma diferença imensa. Vamos ver se tem mais alguém falando alguma coisa aqui que nós temos que ir para os nossos finalmente. Oh, que tristeza. A Sônia de novo vai fazer a gente chorar. Fofa. Ai, meu Deus. Nós, professoras do Santo Inácio, somos uma rede de apoio. Incrível como somos presença umas para as outras. Somos uma teia plena para sacudir que a gente tá grudadinho de amor ao educar. Muito lindo. Muito lindo, Fofa. gente. Muito lindo. É isso mesmo, Sônia, todos juntos. Professor, coordenação, porque a escola não se faz sem essa rede toda de apoio, né? E tudo pelos estudantes. Né? Então, não tem o meu aluno, é o nosso estudante. Né? Então, esse envolvimento e as famílias juntas, com certeza, né? A Dani também é da nossa rede aí, ó. A pandemia nos ensinou a perceber que somos profissionais maravilhosos e merecemos todo o respeito. Com certeza. E sabe de onde parte, Dani? Da gente. A gente precisa se respeitar, a gente precisa valorizar, a gente precisa se dar o respeito, não é? Amiga, acabou. Não creio. Gratidão. Querida, muito, 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 muito obrigada. Eu uma honra ter você toda semana e todos os dias, se possível, tá no meu celular, que vira e mexe a gente tá batendo papo. A gente troca figurinha literalmente. Mas esse álbum é de um álbum que não acaba, é eterno. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Obrigada a quem nos assistiu, quem esteve conosco aqui nesse momento. Que a gente possa fazer muitas trocas em 2021. Coraçãozinho para todo mundo. Nós chegamos a 44 pessoas assistindo a gente ao vivo. Isso é muito legal. Tá muito bom? Beijo, querida. Beijo no seu coração. Beijo para todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Que eu tô terrível, tô cheia de lives. É isso aí, muito bom. Tchau, tchau.